E eis que Charles chegou para o primeiro grande teste. Ele e sua equipe de mais 4 cientistas estavam trabalhando nisso há 7 anos consecutivos. Charles estava ansioso e ao mesmo tempo temeroso em realizar essa tão sonhada façanha, afinal, se tratava de uma viagem no tempo. O ano era 1825, mas, ao contrário do que eles gostariam, seria uma viagem apenas em nível de consciência, pois não tinham nenhum domínio com átomos em nível celular. Ou seja, nessa viagem, Charles não conseguiria tocar em nada, e nem ser ouvido pelos outros de lá, pois estaria apenas em consciência, como se fosse um espírito que apenas observa, sem poder mudar nada à sua volta. E assim sendo, Charles se deitou numa máquina repleta de chapas e fios por todo o lado, e lhe foi encaixado na cabeça uma espécie de capacete com 2 pontas fininhas, que se adentrava em seus ouvidos, que nem cotonete. E resumindo todo o complexo processo, iniciava-se agora a transmutação de consciência. O ano escolhido deveria ser o ano 2000, mas devido a alguns desencaixes temporais, tiveram que remarcar para o ano de 2025, que dariam exatos 200 anos à frente. Nos primeiros segundos Charles sentiu que estava sendo sugado para fora de seu corpo. Em seguida, durante um breve segundo, conseguiu se ver deitado, mas antes de piscar já foi sendo arremessado dentro de um imenso vórtice de várias luzes em espiral. O processo todo demorou 27 segundos, pelo menos foi o que conseguiu marcar no seu antigo relógio de bolso. Uma parte interessante é que tudo que ele falava em pensamento era dito pelo seu corpo físico lá em 1825. Pois o corpo continuava ainda conectado à consciência, mesmo estando no futuro. E sendo assim, seus colegas iam anotando cada relato que Charles dizia. A primeira palavra que Charles disse foi: "Meu Deus! Vocês têm certeza de que ainda estou nesse planeta?" Perguntou Charles estupefado em ver tantas coisas diferentes ao mesmo tempo. Charles demorou um pouco para entender que sua consciência foi parar bem no meio de uma grande cidade. E volta e meia ele ia de encontro a um dos muitos postes que faziam parte das calçadas. Era estranho de entender, pois pareciam com troncos de árvore. Só que de pedra, e muito retinhos. Sem contar a estrada que era coberta por uma liga de pedra, como se tivessem jogado uma escura lava derretida, que depois secou, ficando tudo nivelado. Os automóveis pareciam de outro mundo, eram arrojados, pinturas brilhantes, sem contar a velocidade. Não demorou e apareceu uma Scania puxando um baú enorme. E Charles disse: "Parece até uma locomotiva, só que não precisa de trilhos." E mais à frente: "Só pode ser tecnologia alienígena", disse Charles quando viu uma grande porta de vidro abrir e fechar sozinha quando alguém chegava perto. Ao passar em frente a um banco que tinha portas giratórias, ele disse: "Vejo uma outra porta estranha, ela gira quando alguém entra, como se fosse uma catraca. Certamente deve haver algum dispositivo que reconhece quando a pessoa está querendo roubar, e a porta faz com que ele rode lá dentro e saia de volta para a rua. Uma coisa interessante, não vejo casas aqui, só torres gigantes. Que nem a Torre de Babel. Parece até que estão competindo para ver quem chega primeiro no céu. E não sei porquê, sempre embaixo dessas imensas torres eles escrevem a palavra: é difícil. Deve ser para mostrar que até tentaram, mas viram que realmente é difícil chegar no céu." Chegando numa esquina, Charlie se depara com um semáforo. Vejo umas luzes por cima da estrada de pedra, automóveis param, e pessoas passam. E depois acontece o contrário. Charles ficou uns minutos tentando entender a lógica daquelas luzes, e disse: "Descobri para que servem aquelas luzes. Quando fica verde os automóveis passam, quando fica vermelho eles param. E quando fica amarelo eles aceleram mais. Inclusive sobre as pessoas." Fiquei preocupado. É como se, por algum motivo todos portassem algum tipo de demência, pois a maioria andam falando sozinhas, quase que o tempo todo. Alguns andam carregando perto do ouvido uma coisa que parece uma carteira, só que bem sólida e fina. Penso que pode ser alguma espécie de rádio, pois consegui ouvir um som saindo daquilo. Deve ser de algum radialista, mas de nada adianta, pois as pessoas continuam falando sozinhas. Inclusive tem alguns que seguem andando e olhando para essa coisa, e pelo que deu para ver de longe,
parece que tem algumas luzes dentro desse troço, só não entendi por que eles têm que ficar olhando para isso o tempo todo. Talvez seja algum comando governamental em forma de luzes, que eles precisam seguir. Outra coisa que notei é sobre uma possível deficiência na região auditiva dessas pessoas, pois muitos deles andam com os ouvidos tampados, a maioria com pequenas pecinhas enfiadas dentro da orelha. Talvez tenham passado por algum evento nuclear que os deixaram supersensíveis nessa região. Tem também alguns automóveis que passam reproduzindo um som estranho. Imagino que deve ser algum tipo de música, mas nada parecido com Vivaldi ou Beethoven. É tipo um barulho grave com alguém berrando coisas. Imagino que esse gosto musical possa ter a ver também com alguma interferência nuclear, que os deixaram meio idiotas em quase tudo, inclusive para música. As peças de roupas são tão coloridas, e algumas um tanto quanto esdrúxulas. E as mulheres mostram bem mais o corpo, e muitas delas usam calças. E muito apertadas. Passando em frente a uma loja de eletrodomésticos, Charlie diz: "Vocês ficariam muito admirados com o que estou vendo agora. Eles vendem quadros, do qual a imagem se move. Aliás, aparecem um monte de imagens. E muito limpas. Nem o melhor artista conseguiria pintar uma imagem tão nítida e perfeita." Nisso, Charles presencia um acidente de moto. Uma pessoa acabou de se acidentar aqui em frente. Mas também como conseguem andar numa máquina que tem apenas 2 rodas. Afinal, 2 rodas não sustenta carroça nenhuma. Parece que já foi feito para cair mesmo. Em seguida Charles avista uma ambulância. Estou vendo um outro automóvel diferente, tem portas atrás. De dentro puxaram uma espécie de cama, estão colocando o acidentado nela. E agora estão pondo ele lá dentro, que nem a tia Josefa faz quando enfia a bandeja de pão, para assar no forno. Vai ver, é uma máquina de curar pessoas. Elas são postas lá dentro e depois saem curadas, e ainda são levadas até em casa. Uma outra coisa estranha é que, volta e meia me aparece algum cartaz dizendo sobre uma tal de internet. Deve ser bem importante para eles, talvez seja alguma espécie de apólice que todos têm que ter para viver nessa metrópole. E pelo que vejo, eles são obrigados a pagar todo mês. Charles já estava prestes a voltar, quando viu a coisa mais imaginária que poderia haver. Os senhores não irão acreditar no que estou vendo. Tem uma grande engenhoca voadora bem na minha frente. Ela voa sem sair do lugar, parece ter algumas paletas em cima, que rodam freneticamente. E é muito barulhento, e bem grande, quase que do tamanho de um elefante. Certamente deve ter pessoas lá dentro. Não entendo por que ainda perdem tempo com automóveis, sendo que já podem voar. E nisso, as 2 horas de prazo que ele teria, estava acabando. Estou voltando agora ao ponto de retorno, diz Charlie, muito deslumbrado de tudo o que viu. Essa época é quase que mágica, tudo muito diferente de 1825, eles têm muito mais conforto em tudo, mas mesmo assim parecem tristes, e principalmente solitários, pois só fazem para falarem sozinhos. Ou para ficarem olhando o tempo todo, a tal coisa retangular, que me parece ser algum tipo de carteira sólida. Penso se não seria essa a verdadeira evolução humana, que estamos fadados a ter. Uma evolução que, aos poucos, vão nos tornando máquinas também,